esperava-se uma reforma ministerial maior. E aparentemente ela vai ser muito tímida. O Lula não vai dar um chacoalhão no governo como a gente achava que ele daria, como muitas pessoas achavam que ele daria. Tá suficiente essa reforma? Tá pouca? Como é que tá? Eu creio que houve um início de uma reforma. Eu não creio que a reforma é só isso. É uma opinião, uma percepção minha de fora. O que é que eu sinto, Mônica? Primeiro, o Lula está muito animado, com muita disposição, com muita vontade. Eu não tenho dúvidas que em 2025 a gente pode chegar ao final do ano revertendo essa queda que houve. Foi uma queda num determinado momento. Principalmente que a queda se deu entre nossos eleitores. Se você vai ver no Nordeste, entre quem ganha até 2 salários mínimos. Você se espantou? São eleitores do Lula ali. Você se espantou com essa queda? Ali teve um problema, preço dos alimentos, né? E teve aquela coisa do Pix. Né? E aquilo teve um efeito naquele momento. A questão dos alimentos, deixa eu te falar, eu tenho aqui feito debate no plenário. Você sabe que a turma do Bolsonaro, inclusive, chegou falando de preço de alimentos. Você sabe quanto é que foi a inflação do Bolsonaro de alimentos nos 4 anos? 57%. Nos 2 primeiros anos, 27%. Nos 2 últimos, 21%. Qual o índice? O índice de inflação, IPCA, né? IPCA. Aí você veja, foi assim. No nosso, sabe o que aconteceu? 7%. No primeiro ano teve uma deflação de menos 0,52% e agora teve um aumento de 8%. Por quê? Crise no Rio Grande do Sul, teve uma influência grande, nós tivemos seca, nós tivemos um problema do câmbio. Agora nós vamos ter uma super safra. O presidente Lula está fazendo uma coisa que é importante. Você sabe que a soja está tomando conta do país. Né? Nós só temos 14% de áreas que não é de soja plantada. E agora tem um subsídio para plantar arroz, para plantar feijão. Então a gente vai subir a produção de arroz em algo em torno de 15%. E de feijão em torno de 5%. O câmbio está melhorando. Então eu acho que você vê um presidente com vontade de resolver. Eu acho que essa mensagem o Lula conseguiu passar, sabia? Teve essa leitura ou essa interpretação de que seria um contraponto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu queria que você interpretasse um pouco e explicasse para mim o que é a posse da Gleisi. A do Sidônio, que foi a outra de impacto, está mais do que explicada. Mas eu vou falar aqui com o líder do PT também, a Gleisi toca o trabalho dela, mas deixa eu te falar, a Gleisi sempre foi de missão, sabia? A vida inteira. Ela foi na Casa Civil, ela tinha um papel e uma postura. Ela foi presidente do PT no momento mais difícil da história desse partido. Ela foi presidente do PT depois do golpe contra Dilma, da prisão contra o Lula. Tinha gente que dizia naquele período, olha, vocês continuam com essa de Lula livre. Esquece o Lula, vamos atrás de um outro nome. Isso aí você via que existia isso. Até dentro do PT. E ela foi aquela pessoa firme. Então, aquela imagem dela, da mulher dura, que apareceu, na verdade, existe uma outra Gleisi, com capacidade de articulação, que foi a Gleisi que conduziu a campanha do Lula de 2002, que fez aliança ampla. Então, muita gente, quando ela foi nomeada para a SRI, dizia, poxa, as pessoas não sabiam que ela tem uma relação muito boa com o presidente Hugo Motta. Foi determinante na eleição dele. Uma relação muito boa com o líder do PMDB, Isnaldo. Conversam toda semana, eu sabia disso há muito tempo. Uma relação muito boa com o Luizinho, que é o líder do PP, com o Brito do PSD. Então, eu acho que talvez só o presidente Lula e algumas pessoas soubessem dessa influência. Ela é considerada sempre como uma mulher que é firme. Sim. E que fala o que faz, não enrola. Tá. Ela diz assim pode, assim não pode. Tá. Então, eu acho que ela vai ser uma bela surpresa. Tá. Eu estou acompanhando tudo, que eu sou o líder do PT aqui. Nós estamos num momento que é um momento bom aqui, apesar dessa crise que a gente vive no país. É um momento de muita tensão, porque nós vamos ter o julgamento do Bolsonaro. Então, aqui no plenário, todo dia é um dia de confronto. O que o Lula sinaliza para fora, não só para o Congresso, quando ele indica a Gleisi? Ele indica o quê? O governo vai para a esquerda, não vai ter corte mais, não vai ter ajuste fiscal, vai para a esquerda, vai gastar e vai se reeleger. Não tem nada com isso. Eu, quando falava das missões da Gleisi, eu quero dizer que aqui é o seguinte, o Haddad vai cumprir o papel dele na condição da economia,
E a Gleice está aqui para fazer articulação política. Então a Gleice é dessas missões. Vai trabalhar para juntar o time de verdade. De verdade. E quero desmistificar algumas coisas. Como é que ela está com a Haddad? Porque as pessoas falavam, agora vai ter um polo anti-Haddad. Não vai ter polo nenhum. Tá? Vai jogar completamente afinado com a Haddad. Com o ajuste fiscal que ele defende? Tudo. Eu quero te explicar aqui uma coisa sobre isso aí. O Haddad tem feito, na minha avaliação aqui, os resultados. Eu sempre falei que o Haddad tem que falar mais dos números da economia. Veja bem, a economia que diziam que ia crescer 0,8%, cresceu 3,2% no primeiro ano. Depois ia crescer 1,5%. Cresceu 3,4% no segundo ano. Essa turma do mercado torce contra. Torce é uma luta diária contra. A renda do trabalhador, no primeiro ano, cresceu 16%. Se você tira a inflação, crescimento real de 11%. Você sabe o que é isso? É 11% a mais no bolso do trabalhador. Por isso que eu digo... Se não tem investimento, isso não se sustenta a longo prazo, né? Não. Isso gera inflação. Mas você sabe que o investimento aumentou esse ano, 2024, em 7%. Depois de muito tempo caindo, o investimento no Brasil volta a subir. Porque houve o PAC, tem o Nova Indústria Brasil, o papel do Alckmin nesse governo tem que ser valorizado, viu? Então veja, o Haddad começa a cada vez mais falar sobre isso, sobre a renda. Então no primeiro ano, renda real de 11%. No segundo ano, o crescimento foi de 9%, quando você vai tirar tudo, 5, foi 9,8%, 5% de crescimento da renda real. Então, isso é o bolso do trabalhador. Tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós tiramos 24 milhões. A gente reduziu a pobreza. O desemprego é o menor nível de desemprego desde 2012. Então, o Haddad, hoje ele fez um discurso muito bom nesse evento do crédito ao trabalhador, que é uma política importantíssima, que a gente tem que falar, porque tem a ver com o que eu acho que é o momento da pauta popular. Então, veja, a Haddad tem que falar sobre isso. O povo não se interessa. Se tiver que fazer o que tiver que fazer na questão fiscal, que faça. Mas só quem se interessa por esse tema... Não fala isso? Hein? Só quem se interessa por esse tema é 5 ou 6 da Faria Lima. O povo quer saber da vida real dele. Eu tenho gostado muito do Haddad, porque o Haddad é o seguinte, ele pode entrar para a história como um dos grandes ministros que está fazendo esse país. Nós temos números. Por isso que eu digo, Mônica, esse governo é um governo bom de entrega. Mas deputado, ele falou também recentemente que o Brasil vai ter que crescer menos por causa da inflação. Vai ter que dar uma esfriada. Ele está sendo realista, embora ele não esteja sendo popular, talvez, ao falar isso. Então, qual que é o pedido para ele? Que ele esconda? Tem que fazer corte mesmo? Vai ter um teto, que eu imagino que o governo ainda está comprometido com esse teto. Mas vai ter que crescer menos? Como é que fica isso? Escuta, deixa eu te colocar. Quando eu falo da implicância do mercado com o governo do presidente Lula e própria injustiça com a Haddad, veja bem, quando falam de esforço fiscal, eles não reconhecem nada. Aqui não adianta você dizer, Mônica, olha, lá em abril a gente vai fazer um esforço fiscal X. Sabe o que eles vão dizer? É insuficiente. E vão subir o dólar. A gente não pode entrar na armadilha deles. Tem que mudar de assunto. Tem que mudar de assunto. O assunto é outro, na minha tese. Até porque, olha só o que a gente fez. Mudar de assunto não é mudar de política, necessariamente. Não é mudar de política. É mudar de assunto, entrar na pauta popular. A minha linha agora, esse ano 2025, é o ano do Lula. É Lula sendo Lula, Lula falando da vida do povo, é o Lula do pé de meia, é o Lula do crédito ao trabalhador, que vai beneficiar 40 milhões de trabalhadores, é o Lula do Vale Gás, é o Lula da isenção do imposto de renda, tá? Eu volto à questão do ajuste. Você sabe o que a gente fez no ano 2024? A gente teve um déficit de 2,4% do PIB em 2023. A gente cai para 0,1%. Se você considera ali o Rio Grande do Sul, que está fora das regras fiscais, na verdade é 0,09. Se você bota o Rio Grande do Sul, dá 0,4. Então você veja, você sai de 2,4 para isso. Isso é um esforço fiscal gigantesco. Eu trouxe aqui, porque sabia que você ia me perguntar disso, o mundo inteiro está em déficit desde a época da pandemia. Por isso que, quando teve aquele debate, a minha única discordância pontual que teve foi ali naquele ritmo do arcabouço. Eu achava que déficit zero era muito apertado, né? E foi. E até por isso, porque o mundo todo está em déficit. Você sabe que,
Olha os números. China, déficit no ano passado, dados do FMI, menos 6,41. França, menos 4,17. Estados Unidos, menos 3,68. Inglaterra, menos 2,03. A Alemanha, você sabe que a Alemanha é muito rigorosa na questão fiscal, menos 1,26. Mas eles têm Só quem... outra capacidade de se financiar, né? Claro, mas veja bem, aqui, no mundo inteiro, só a Argentina e a Itália fez esforço fiscal maior do que o nosso. Mas o mercado não reconhece isso. Então ele fez isso. E a questão fiscal, vamos lá, tá aí as regras, né? Pode ter contingenciamento esse ano. Tá tudo feito. O que eu quero chamar a atenção é que esse não é um assunto para Dona Maria e seu João. Tá. Agora a gente tem que olhar sempre na maioria do povo brasileiro. Eu, quando digo que é um governo muito bom de entrega, você me perguntar, então o que é que está faltando? Disputa política. Tá. A gente mostrar, comparar, fazer o que Lula está fazendo, os ministros falarem. Só quem falava era Flávio Dino. Está errado, todo ministro tem que fazer disputa. Comparar como pegou a gestão, como está agora. A Gleice vai fazer isso. A gente agora no parlamento também, não pode deixar barato. Tá. Eu não perco um debate com os bolsonaristas, sabe por quê? Não é porque eu sou bom de debate, não. É porque os números são gritantes. Sim. Eles não ganham nada da gente. Quando você coloca esses números, você... Então a gente tem que ir para o meio do povo. Eu acho que é isso que a gente tem que Agora, fazer. o Sidônio entrou em janeiro, né? E o Lula caiu bastante na popularidade, segue caindo. Mas Sidônio não é mais, ele já entrou no meio, ele já entra na crise do Pix ali, né? Tá. Ele já entra na crise do Pix. Se você for ver, Sabe que Sidônio precisa de mais tempo? e a Gleisi foram eles que comandaram a campanha do Lula. Eu vejo muito a entrada da Gleisi do Sidônio lá com o Lula, com essa garra, dizendo assim, ó, o Lula vai entrar para a história como o grande estadista, o homem que mudou a vida do povo pobre. Ele não está disposto, e o discurso dele hoje foi muito interessante nesse crédito ao trabalhador. Que ele dizia, olha, não tem jeito, ele praticamente, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Então ele está com essa vontade. Então eu acho que é isso, o governo continua, mas tem uma turma que está ali, e o Sidônio tem essa cabeça, e o Lula está focado nisso, que é a turma que quer fazer disputa política, que quer ganhar a eleição, não só por ganhar uma eleição. É porque ninguém quer entregar esse Brasil à extrema-direita. E o Lula, independente da candidatura 2026, o legado do Lula vai ficar assim pra gente 30, 40, 50 anos na frente. Lá à frente. Nós vamos ser aqueles herdeiros do Lula. Então, nós não temos o direito de entregar esse governo sem uma grande aprovação do Lula. E essa é a tarefa de todo mundo. Sabe, eu fiquei vendo quando falavam dessa pesquisa. Você sabe que Bolsonaro chegou a ter 53% de ruim e péssimo em dezembro de 2021. A eleição em outubro de 2022. E acabou sendo eleição apertada. Você veja o que aconteceu. Ele ficou? 53 de ruim e péssimo. O Lula tá com quanto agora? Então veja, mas é muito menos. Veja bem, a gente trabalhando agora, o Lula com essa disposição, entendeu? É que as pessoas não conhecem a essência do Lula. O Lula é esse cara que quando ele é provocado, surge um cara cada vez mais valente. Foi assim na prisão. E está sendo assim agora, entendeu? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Para você, Mônica. Aquele susto dessa pesquisa, posso dizer que eu acho que veio na hora certa. Deu uma sacudida geral. E é no Lula e na gente. E nós não somos daqueles que, vai ficar chorando. Não, nós estamos botando a faca nos dentes e indo lutar. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando tanto do Lula. Tem um tema que era tabu, já não está mais sendo tão tabu, e ele mesmo já falou disso. Que é da idade dele, da disposição. Ele mesmo falou isso. Se eu tiver algum problema, eu não posso mentir para mim mesmo. Né? Eu não posso enganar as pessoas, nem posso enganar a mim mesmo. Como que seria mais 4 anos com o presidente, sendo que o tempo é realmente implacável? Mônica, eu vou te falar uma coisa, e você conhece o Lula. Eu sou impressionado com a capacidade e a disposição física e intelectual do Lula. É uma coisa impressionante. Eu converso com ele, toda vez eu saio muito impressionado. E tive com ele está bem fisicamente. Faz ginástica, tá um cara assim. É impressionante. São duas pessoas que me impressionam pela vitalidade, tá?
Benedita da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva. Eles têm uma vitalidade, uma cabeça, um raciocínio, uma velocidade no raciocínio, que eu quero dizer, eu quero comparar com qualquer jovem. O Lula é de impressionar nisso, né? Então eu acho que ele está de novo naquele melhor momento, né? Digamos que o primeiro ano foi um ano que teve muita viagem internacional, era importante reposicionar o Brasil no mundo, mas agora eu sinto ele com essa vontade toda, e eu acho que essa questão da idade, com essa disposição que ele está, com essa força, com a cabeça que ele está, com a capacidade de raciocínio, não é problema. Não é mais do mesmo para ele, quer dizer, vai ser um... Agora... Quarto mandato dele. Agora, eu queria te chamar a atenção uma coisa. Claro que o nosso candidato é o Lula. Mas independente de qualquer coisa, até de candidatura, o Lula terminar bem, vai terminar bem esse governo, porque ele tem feito muita coisa. É fundamental, volto a dizer você, pelos próximos 30, 40 anos. O Lula é um símbolo, é um sonho de justiça social. O Lula, nesse sentido, é mais do que ele. O Lula vai alimentar gerações futuras. Então, eu digo, é fundamental a gente terminar bem o governo, para a reeleição do Lula, mas é mais do que isso. É para o futuro. É para o futuro. Pelos próximos 30, 40 anos. Essa luta política com a extrema-direita não é uma coisa passageira. A gente está entrando numa etapa nova do mundo. É uma viagem nova que nós estamos entrando. Olha aí os aplicativos, o papel aqui, qual é a relação dos Estados Unidos aqui. É um novo mundo que está surgindo. Quando você fala esses 30 anos, aí a gente entra na questão de quem vai ser o sucessor. Claro, não precisa ter um sucessor, podem ter 10. Mas isso é uma dificuldade de se discutir também, né? Não existe claramente alguém que a gente veja que possa pegar esse bastão do Lula. É porque é muito difícil comparar, entendeu? E aí fica aquela coisa, o Lula não deixa surgir nenhuma liderança para isso. Não o Lula, o contexto todo, né? Mas é uma coisa, de fato é muito difícil. Existe isso. Nós temos que pensar em novos quadros, nós temos que renovar, temos que fazer todo esse processo. Agora, de fato, vamos lá. Tem uma coisa que nem por quê? Porque é uma figura tão grandiosa pela história, vai lá, retirante nordestino, vai lá para o ABC, vira líder sindical, no meio da ditadura militar é preso ali naquele período nas greves operárias que mudaram aquela história do país naquele momento. É candidato a presidente da República, é um símbolo de tanta coisa. Perde aquelas eleições. Aí quando você vê o Lula, isso dificulta mesmo quem é. Nós temos o nosso nome, mas quando você compara, eu só estou querendo dizer que é muito difícil surgir alguém de uma expressão, não é simples. Mas olha só, assim. por exemplo, o Bolsonaro é uma liderança na direita hoje também incontrastável. Se Sim. ele recuperar os direitos políticos dele, é ele, né? E nos governos anteriores do Lula, muita gente surgiu também. Agora, se a gente olhar, quem surgiu? Quem está surgindo? Esse governo não consegue dar palco a ninguém jovem, não tem liderança jovem, não tem nada surgindo. Não é isso. Vamos lá. Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes em 92. Tem uns momentos que são os momentos de ascenso da luta popular pela esquerda. E agora foi o ascenso da direita. E tem pela direita. Então, veja, a gente teve aquela luta, toda a luta da redemocratização, campanha das diretas, o impeachment do Collor, a eleição de 89 acumulou, o impeachment do Collor. Aquele era o ascenso de um campo progressista de esquerda. Naquele momento, eu como presidente da UNE, todo mundo surgiu naquelas lutas. Eu, Padilha, você vai olhar Luciana Santos do PCdoB, Luziane Lins, se você for Orlando Silva, tem 20 parlamentares, lideranças que surgiram naquele período, né? O que a gente vive hoje é uma tese minha sobre o Brasil e sobre o mundo. Lula é eleito presidente da República pela força dele no meio do povo, mas a gente vive hoje uma na minha avaliação, fenômeno mundial e nacional, uma contra-revolução conservadora, em que valores da direita crescem. Essa turma da geração deles, você vê, tem uma garotada aí deles. Surgiu aonde? Surgiu... Não veio pra rua. Surgiu daquele movimento contra Dilma. Sim. Foi ali que surgiu. Essa garotada toda. Surgiu de um movimento real. Sim. Ninguém fabrica. São lutas sociais que fazem esses quadros. O Lula surgiu das lutas sociais, no ABC, naquele período.
Então, agora, a nossa tarefa, por isso que a nossa tarefa é dura e difícil. Por isso que o papel do Lula é gigantesco. A gente tem que conter essa contra-revolução. Eu falo de contra-revolução porque não é um movimento só eleitoral. A gente enfrentava o PSDB e era uma disputa, sempre uma disputa eleitoral. Agora é um movimento, como tinha na esquerda. Tem um movimento organizado, cotidiano, que disputa valores, valores de direita. Então, veja, o papel do Lula nesse momento é fundamental, porque eu acho que só ele pode conter o avanço dessa contra-revolução conservadora. Ele é uma peça central aqui no Brasil e no mundo. Mas eu quero conceituar esse momento como a gente está vivendo como um momento que existe esse processo. Não adianta a gente dizer que não existe. Existe esse processo. É claro que eles vão enfrentar um problema agora. O Bolsonaro vai ser preso. As pessoas que são bolsonaristas não sabem direito ainda e não acreditam ainda naquela operação Punhal Verde e Amarelo, né? Matar o Lula, Alexandre de Moraes, matar Alckmin. Eu, quando falo isso, quando saiu aquela história pela primeira vez, um pessoal de Itaperuna, noroeste fluminense, lá o Bolsonaro ganhou com folga. Uma pessoa me liga e disse, olha, eu estou vendo muita gente que votou no Bolsonaro, mas impressionado com essa história de matar. Isso aqui vocês podem se preparar, pode se preparar. Vai ter um julgamento no Supremo. Esse julgamento vai ser televisionado. As pessoas vão entender toda aquela articulação, aquela trama. O papel, o general Mário Fernandes, porque veja bem, eles tentaram. Essa questão do 8 de janeiro, e eu enfrento sempre eles aqui no pleno. Só para Tá. Desculpa, a gente vai começar a entrar nisso. Tá. Antes deixa um fio desencapado. Só você falou dessa coisa do desafio do Lula, de conter isso e como é que vão surgir novas lideranças. Mas várias surgiram. Então, por exemplo, surgiu o Boulos, surgiu a Tabata, surgiu a Natália no Rio Grande do Norte. Isso. Pô, se você for contar, tem um monte. Por que não dar palco para essas pessoas? Por que não trazer elas para o governo? Não, veja bem, o Boulos foi nosso candidato a prefeito de São Paulo. Aliás, ele veio para o governo? Aquilo foi um grande... Não sei, eu sou muito amigo do Boulos, eu acho o Boulos ótimo. É engraçado que eu vejo a turma... Ah, Boulos no governo! Gente, vou falar a verdade, por exemplo, o Boulos, no meio dos movimentos sociais, é insuperável, entendeu? Ele é muito bom. A capacidade de articulação, e ele foi nosso candidato a prefeito. Então, veja, o Boulos foi nosso candidato a prefeito. A Natália também deu espaço, foi nossa candidata a prefeita. Eu acho que vem surgindo. Aqui no parlamento tem uma geração nova na bancada do PT. Você vê a Dandara, que é de Minas Gerais, você vê a Camila Jara, você vê a Natália. Tem gente surgindo. Tem gente no PSOL também, tem gente no PCdoB. Tem gente surgindo. É claro que é diferente daqueles movimentos aquele estouro de boiada, que aí você surge toda uma geração. Sim. Teve a geração que lutou contra a ditadura. Sim. Na verdade, as pessoas são forjadas, os ciclos, em cima de lutas muito concretas. Que não está no ciclo da esquerda para surgir essa boiada? É uma contra-revolução conservadora. Então nós vamos ter a gente tem que entender isso. Que aí talvez demore para surgir essas novas lideranças. Só para surgir um novo ascenso de lutas sociais, sim. A gente tem que estancar essa turma colocando o quê? E é um ponto central da minha conversa contigo antes de entrar no Bolsonaro, que é a pauta da vida do povo. Tá. Eu acho que 2025, se você vê o Lula agora, é isso. É a pauta da vida do povo. A gente vai priorizar essa agenda. Mostrar às pessoas. Esquece o ajuste. Não, é o seguinte, o que tiver que fazer no fiscal, que faça. Eu acho que já foi feito, porque tem o arcabouço, tá aí, tem regras, tem contingenciamento. Mas isso não é o tema do povo. É diferente. Entendi. Sabe o sucesso para o governo ser cada vez mais dar certo? É Lula ser mais Lula. É Lula falar. Qual é a pauta desse ano? Deixa eu te dizer aqui, nós estamos preparando o parlamento. Isenção do imposto de renda até R$5.000. Isso aqui, toda a pesquisa dá entre 75% e 85% de aprovação. Onde é que vai ter a grita? 156 mil brasileiros. Raciocina comigo. Isso não é 1% da população, não. Isso não é 0,1% da população, não. Nós estamos falando aí de 0,0506 da população.
que paga menos de 10% de imposto de renda. Para você ter uma noção, uma professora de uma rede municipal que ganha R$ 5.500, ela paga 27,5%. Aqui no Brasil, tem uma coisa que é lucros e dividendos, é isento, poucos países do mundo. E tem gente que ganha, um diretor de banco, 2 milhões por mês, ele não paga nada. Então, o que é que nós estamos propondo a proposta? Você veja como não tem nada de radical. É taxar em 10%. Essa turma que gosta tanto dos Estados Unidos, se for olhar lá, a tributação de imposto de renda lá é mais de 40%. Na Europa, Alemanha, é 50%. Então, 10%. Então, essa é uma medida de justiça tributária. Eu estou doido que esse projeto chegue aqui o mais rápido possível. Porque esse... Mas tem muita gente de classe média que é pejotizada e ganha. Eu vou adorar essa polêmica. A gente está precisando de uma polêmica como essa, sabia, gente? A gente está precisando de um debate público nacional como esse. Esse ponto, só esse debate, já vai ter um papel muito grande de reconectar com os setores médicos. Os setores médios no Brasil ganham até R$5.000. Você sabe que nós temos metade da população que ganha até 2 salários mínimos. Então a gente vai reconectar com essa turma. Claro, o MEI, por exemplo, você falou MEI. MEI eu sou... por mês e não paga esses 10. Eu sou favorável que o MEI... Não, mas o MEI agora... o MEI... É porque quando a gente fala assim... O MEI não vai entrar nisso, escuta só. O MEI... Então, a professora paga e o MEI não paga. O MEI não paga, mas o MEI deixa a tributação 6 mil por mês. É 81 mil por ano. Então, nesse projeto, só vai pagar quem paga menos de 10%, mas que tem uma renda superior a R$50 mil por mês. Então, o MEI está fora. Agora, você tocou num outro ponto importante. E o simples? No outro ponto importante do MEI. Sabe o que é? Que é... Nós temos que aumentar a faixa do MEI. Está baixa. Porque hoje é 81 mil. O cara tem que ter 6 mil por mês. Faturamento, né? Não é de... de faturamento. Então é muito pouco. Diferente de faturamento. O meu motorista trabalha comigo, o Emerson, lá do Rio, que é um sujeito empreendedor. Eu fico vendo o mundo real com ele e tal. Ele está abrindo a empresa dele, vai abrir o MEI. Diz, não, o MEI é muito pequeno. Ele está querendo vender quentinha no lugar, ele está... Vai abrir... o faturamento, não é o lucro dele. Ele pode até lucrar menos que isso. Mas você veja como é. Então a gente tem que mexer nessa coisa do MEI. É uma pauta popular. Qual é a nossa pauta esse ano? Eu acho que sim. Olha, tem tanta coisa acontecendo... Já tem essa... Não, eu conversei com o Márcio França. Tem tanta coisa acontecendo na área do Márcio França, só que ninguém sabe. A população não sabe. Se vacilar, nem os deputados aqui, o próprio governo sabe. Ele, quando começou a falar para empreendedores, o programa Acredita, dá 2 mil de crédito para pagar daqui a 2 anos, é muita coisa. Que a gente tem que juntar tudo isso e entrar nessa pauta popular. Aí qual é a outra agenda? Isenção de imposto de renda. Vamos lá. Medida provisória, que saiu hoje, do crédito do trabalhador. Mas é só CLT, né? Não estamos falando do... Esse aqui pega CLT, pega MEI. Pega emprego, nesse caso, de fato, são empregos formais. Mas pode impactar 40 milhões de brasileiros. Os juros do cartão de crédito são extorsivos, 200% rotativo. Você, quando pega no... Mesmo que não seja cartão de crédito, mais de 100% de juros. Você sabe o impacto dessa medida no meio do povo? Os juros vão cair, segundo a plena, para 2% ao meio e meio por mês. Mas então, é um impacto muito grande, tá? Sim, mas sempre tem aquela crítica de que o governo do Lula é um governo CLT. Não consegue falar com esse empreendedor que às vezes não tem nem MEI, nem simples, nem nada, né? Mas é isso, o cara que se vira. Mas é isso que o Lula vai cada vez mais falar para esse povo. Primeiro, tem um bocado de programa. Tem programa de crédito. Primeiro, o seguinte... Ninguém deu tanta chance para esse povo empreender que os nossos governos. Com formação em educação, colocando em escolas técnicas, quando a renda sobe, quando a economia cresce. A gente viveu anos de estagnação. Você sabe que a última vez que a economia cresceu 3% foi lá no governo do Lula. O último ano do governo do Lula cresceu 7,5%. E cresceu no ano da Dilma, 2012. Então, veja... É dessa forma. Ninguém dá tanta capacidade para as pessoas empreenderem do que nós. Um governo de esquerda, um governo do PT. Agora, nós não estamos fazendo essa disputa política. Mas eu acho que a gente acordou nisso, tá? Acordou nisso. E vai fazer. Eu acho que o Lula vai cada vez mais ser o cara que fale do empreendedorismo, que nós estamos criando as condições para as pessoas prosperarem na vida. Porque sempre eles falam que não é necessário o Estado.
Mas o Estado tem esse papel que é fundamental. Sem educação, sem formação, sem políticas de incentivo, você não consegue, entendeu? Agora vamos falar do Bolsonaro. Entrar nesse embate aqui do Congresso, eu queria te fazer uma pergunta um pouco provocativa. Quem foi Lula livre pode ser Bolsonaro preso? Pode. Você não acha que... Claro que pode. Não tem contradição alguma, muito pelo contrário. A gente acaba, e o impacto ainda é muito grande, dessa obra Ainda Estou Aqui, que conta a história do Rubens Paiva. Na verdade, a lição que a gente tem é que se não houver punição para quem deu aquele golpe, fez aquela ditadura, quem tentou destruir as instituições democráticas, isso vai ser repetido. E são os mesmos personagens, tá? São os mesmos personagens. Eu quero fazer aqui um paralelo. Você sabe que a ditadura militar, o Bolsonaro não é Geisel. O Bolsonaro não é Golbery. Eu reli agora os 5 livros do Hélio Gaspari. Engraçado, eu tenho uma afeição pelo Hélio Gaspari tão grande que eu gosto tanto de ler as coisas dele. Ele hoje me deu uma alfinetada em verdade. Eu digo, gente, e eu disse, vou ligar para ele, porque sabe o que eu quero que você respeite? Aqueles livros são livros para a história, Mônica. Maravilhosos. Quem é Bolsonaro? Bolsonaro é o general Silvio Frota. Quem é o general Silvio Frota, para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Era o comandante do exército do Geisel, que se opôs à abertura política. Porque, veja, 74, vitória maciça dos senadores do MDB. 77, movimento estudantil surgindo. 79, greves operárias. Geisel e Golbery começaram a avaliar, puxa, isso aqui não sustenta. Né? E tinha um processo de discussão de um processo de abertura. Tinha uma ala do exército dos porões que era comandada pelo general Silvio Frota. Você sabe que o Geisel teve coragem de demitir o Silvio Frota. E demite num feriado. Sabe quem veio, porque o Silvio Frota quis dar um golpe em Geisel. Sabe quem veio receber os comandantes que chegavam aqui em Brasília para se encontrar com o Geisel, mas eles queriam interceptar? O Brilhante Ustra. Brilhante Ustra era dessa turma. Você sabe quem era o ajudante de ordens do Silvio Frota? General Heleno, do Bolsonaro. De 78 a 87, as pessoas esquecem. Explodiram 70 bombas no Brasil. Métodos violentos. Explodiram uma bomba na OAB, morreu Dona Lida Monteiro. Em jornais. Vários jornais explodiram bombas. Queriam explodir ali em 81 a bomba no Rio Centro, que podia ter matado 20 mil pessoas, um show de música popular. Ali explodiu no carro, ninguém foi preso, ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Quer dizer que o Bolsonaro é dessa... Bolsonaro é essa turma, é o mesmo, como se fosse o mesmo partido político, é a mesma facção de extrema-direita incrustada entre os militares que existe ainda hoje, que não foram punidos e que voltaram. Você só consegue entender o plano de explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Eles fizeram terror. Essa extrema-direita sempre fez terror. A lógica deles é essa. O que é que Bolsonaro disse a vida inteira? Tem que matar mais. O eu foi ter matado mais. Então, ele sempre se inspirou nesses personagens. Era o Brilhante Ustra, era a turma dos porões. Eu fico impressionado como falta as pessoas fazerem essa conexão. Era o mesmo, é como se fosse o mesmo partido. Eles estão ali. O Bolsonaro já existia na década de 80, quando explodiram essas bombas. Ele teve plano para explodir a SEDAI lá no Rio, Gasoduto, a coisa lá. Isso sempre foi a cara dele. Aí, as pessoas estranham aquela história de explosão do aeroporto de Brasília. Estranho que houve no dia 12 de dezembro, com aquelas ações planejadas com kits pretos, no dia da diplomação do Lula. E estranho especialmente a Operação Punhal Verde e Amarelo. Um plano sórdido. Porque eles tentaram o golpe ali de duas formas. O 8 de janeiro, quando faço o debate com eles tentam se esconder no 8 de janeiro. Era um bocado de gente torcendo. Mentira. Mentira. Primeiro porque o Barroso deu uma declaração dizendo o seguinte, que propôs acordo de não persecução penal, ou seja, soltariam todos. Por 3 motivos, uma multa de R$5.000. Se não tivesse dinheiro, não precisava pagar. Sabe o outro?
não ter rede social por 2 anos. Sabe o terceiro? Fazer um curso sobre democracia. 90% desses inocentes não quiseram, porque são radicais que estão ali. Mas o 8 de janeiro foi o último sopro da tentativa de golpe. Eles planejaram 2 frentes. Primeiro era convencer os comandantes militares. Aí nós vamos ter depoimentos que são demolidores. O depoimento do comandante do Exército, do Bolsonaro, e do comandante da Aeronáutica, falando de todas as reuniões, a participação do Bolsonaro, e eles resistiram. O Garnier da Maria queria entrar na aventura. Só que eles tinham uma operação paralela. Se aquilo não desse certo, eles montaram uma operação paralela que foi construída pelo Braga Neto, com o consentimento do Bolsonaro. Mônica, dia 9 de novembro. Tinha acabado as eleições há pouco tempo. Esse Mário Fernandes imprime, da impressora do Palácio Planalto, 9 cópias desse plano da Operação Punhal Verde e Amarelo. Leva ao Palácio Planalto. Dia 12, depois teve o Braga Neto dando dinheiro para os kits pretos. Esses kits pretos, essa investigação é muito completa. Eles monitoraram toda a saída dos caras de Goiânia para cá. Os caras chegaram na porta do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Abortaram a missão dia 15 de dezembro à noite, 9 horas da noite. Eles estavam prontos. E você acha que tudo isso vai para TV? Hein? Tudo isso vai ser televisionado? Vai. Esses fatos vão vir à tona. O que foi o 8 de janeiro? Isso aqui não é qualquer coisa. Se a gente deixa um presidente como esse, que tramou o assassinato de Alexandre de Moraes, que queria envenenar o Lula, nós temos comprovação, tem diálogos sobre isso. Agora, Isso aqui é o seguinte, se a gente deixa isso, eles vão voltar daqui a pouco, deputado, fazendo algo pior. eu tenho uma informação de que eles já têm maioria até aqui para aprovar a anistia. Como que o governo vai conseguir barrar? Como que o PT vai conseguir barrar? É impossível barrar essa anistia? Vai deixar na mão do Supremo? Deixa eu te falar, é um contrassenso. Você sabe que o projeto de anistia que tem aqui, o Bolsonaro só pensa nele. Bolsonaro é um covarde. É mentira que ele está falando naquelas senhorinhas. Essas senhoras não existem que ele falam assim, de 8 de janeiro. Sabe o que diz o projeto? É anistia de todos os atos, um dia depois da eleição, até a votação do projeto. Então você anistia tudo. Você anistia a Operação Verde, Punhal Verde e Amarelo. Você anistia todos os fatos. É esse o substitutivo que está aqui. Então, Bolsonaro, é esse o projeto que está no Congresso. Ele andou articulando com vários partidos aqui. Eu tenho informações disso. Vários dos partidos de centro. Bolsonaro foi pessoalmente conversar com presidentes e lideranças e ele só fala nisso. Anistia, a preocupação dele é com a prisão e como escapar. Então, ele tem isso aqui, é um movimento perigoso, porque isso é inconstitucional. Você sabe que E como eles não foram... barrar se existe uma maioria? Não vai ter condições de ser votado. Mesmo essas pessoas que conversam com o Bolsonaro do Partido de Centro e dizem, tudo bem, vamos lá. Sabe por quê? Porque daqui a no máximo 15 dias o Bolsonaro é réu. Quando for réu, começa o julgamento. Aí, julgamento é pipoca, todo mundo na televisão, vendo o que aconteceu. São revelações dia a dia, Como é que vai colocar isso para votar? Isso é contra a sociedade. Então, eu não vejo condições, mas acho que articulação política tem que estar atenta, nós, a esse movimento aqui, porque é um movimento muito sério, mas, na verdade, o que eles querem é livrar a cara do Bolsonaro. Sim. Esse é o desespero deles, que eles estão aqui dia a dia. O julgamento talvez seja bom para o governo no sentido de que tira os holofotes dos problemas do governo e coloca os holofotes nos... Por isso que eu digo que 2025 é o ano da virada. Primeiro nós vamos para a nossa agenda popular. Lula animado. Depois vou para pipoca. O Ministério mostrando as realizações, tem muita coisa para mostrar. Depois vai para pipoca. E vamos, ao mesmo tempo, vai ter o julgamento do Bolsonaro. Esse julgamento do Bolsonaro não é só o Bolsonaro. Coloca o Tarcísio numa situação complexa. Por quê? Ele vai assistir todas aquelas revelações. E ele vai continuar defendendo o Bolsonaro, é isso mesmo? Mas ele já Eu sabe acho que tudo e continua, né? Claro, continua, mas quero ver com as revelações, com o dia a dia, com o julgamento, com a televisão, com dizendo, olha,
Tinha mesmo operação para matar. Aquilo está provado, eu li tudo. Eu sou um dos poucos brasileiros que leu tudo. Porque como eu vivo a minha vida aqui é insalubre, é um enfrentamento diário com essa turma bolsonarista aqui. Então eu li tudo. É muita prova. Quando vier isso, o que o Tarcísio vai dizer? Ele vai ficar numa situação difícil. E é o ano que Lula vai recuperando a popularidade. Então, eu acho que... Mas por mais que o Lula recupere a popularidade, por mais que o julgamento seja duro, a direita vai seguir tendo muita força no Brasil. Assim como o PT passou por um desgaste gigantesco e seguiu sendo o PT. Perdeu força, mas... Eu não estou dizendo que não. Até porque eu falei para você antes que existia esse movimento, a contra-revolução conservadora e de direita aqui no país. Mas o que eu digo é que vai perder a eleição de novo. Com o que vocês estão trabalhando aqui? Eu acho que é o Lula, o nosso candidato vai ser o Lula. E acho que num cenário desse, que é o cenário que eu trabalho, quase como certo, eu tenho muita confiança. O Lula vai acabar o final do ano bem, aí o Tarcísio não vem. Né? O Tarcísio só viria candidatura, eles tentam armar a candidatura do Tarcísio mesmo. Vem. Ele só funcionaria numa hipótese que o Lula dissesse que não era candidato. Uma hipótese, quem vê a garra do Lula vê que é cada vez mais improvável. Aí você pode dispersar em outras candidaturas. Pode se dividir, a direita dividir. Aqui é o seguinte, nós só dependemos da gente. O Lula, e a gente tem muita confiança nisso, chegando bem no final de 2025, que é o que vai acontecer, não tem ninguém. Então, sabe aquele negócio que depende tudo da avaliação nossa, do nosso governo. É isso que vai determinar. Apesar porque a situação deles, eu volto a dizer, é uma situação muito crítica, por essa crise, pelo julgamento que não vai pegar só o Bolsonaro. Eu acho que coloca toda essa extrema-direita numa postura de mais defensiva. É impossível não encarar isso como um movimento de defensiva política. É claro que eles são muito atrevidos aqui. Eles estão no pior momento, eles gritam como se tivesse verdade. Eles não têm muito argumento, mas eles gritam, eles vêm para cima. Você veja o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. O Eduardo Bolsonaro, nós temos hoje a grande briga minha aqui, hoje, é para tentar impedir que terça-feira o Eduardo Bolsonaro assuma a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Por quê? Ele pediu a cassação do passaporte dele depois de fatos gravíssimos. Existe um crime que as pessoas não sabem, talvez exista, um crime contra a soberania nacional. Sim. A posição dele é de traição à pátria. Por quê? Ele se alia, eu vou dizer de cara. Primeiro, ele não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores nesse contexto. Porque ele seria o emissário do Trump aqui dentro. É impressionante. Todo mundo está discutindo depois dessas barreiras, o que fazer. Você veja a presidente do México, o Sheinbaum, fez mobilização. A Europa é um momento novo do mundo. A gente tem uma peça que está usando o papel dele de mandato parlamentar para conspirar contra o Brasil. Eu te explico. Você sabe que depois da denúncia do Bolsonaro, houve uma espécie de blitzkrieg deles contra o Alexandre de Moraes. Sim. 3 ações. Uma primeira, horas depois. O Alexandre de Moraes tinha proibido aquela Big Tech Rumble aqui no Brasil, porque eles deixavam Alan Santos, se tinha uma decisão judicial, ele proibiu aqui. Horas depois da denúncia, a empresa de mídia do Trump, a Rumble, entram com um processo contra Alexandre de Moraes, querendo a condenação dele na Flórida. Na Flórida. Uma juíza de primeira instância disse... Querendo não cumprir, né? Não, foi um processo contra o Alexandre de Moraes. Foi contra o Alexandre de Moraes. Era um processo contra ele. E a juíza disse, poxa, eu não vou dar essa liminar, porque uma decisão de um juiz brasileiro não se aplica aqui nos Estados Unidos. Mas eles estavam querendo levar uma interpretação como essa. Depois de muita articulação, e essa articulação é documentada pelo próprio Bolsonaro. Você vai lá e eles estão encontrando deputado tal, deputado tal, deputado tal. E eles conseguiram aprovar na Comissão Judiciária, que vem a ser uma comissão de Constituição e Justiça aqui do Brasil, só que mais forte. Um projeto que era sem censores nas nossas fronteiras. É um projeto que diz o seguinte: qualquer autoridade que censurar uma empresa norte-americana ou um cidadão norte-americano pode ser deportado e não ter visto de entrada. Esses caras, logo depois, foi tudo junto.
da denúncia, eles aprovaram nessa comissão isso. Na hora da votação, a deputada Maria Elvira Salazar levanta um cartaz com a foto do Alexandre de Moraes. Veja bem, no mesmo momento, o Departamento de Estado norte-americano solta uma nota que o Itamaraty, no primeiro momento, o que é que está acontecendo? Falando de censura no Brasil e atacando o Poder Judiciário. O Itamaraty reage. Foi quarta-feira antes do Carnaval. O que as pessoas não sabem, e a gente descobriu, tem uma matéria, inclusive, que fala desse evento, o Eduardo Bolsonaro teve com Michael Kozak, que é justamente o funcionário responsável pelo Departamento de Estado no Hemisfério Ocidental. Aquela nota foi endereçada por ele. No meio de tudo isso, ele tem um articulador que vai em tudo com ele lá nos Estados Unidos, que chama Paulo Figueiredo. Neto do ditador. Do João Figueiredo, que foi denunciado pelo CONE, agora, tentativa de golpe de Estado. Ele está nos Estados Unidos. Você sabe que ele foi sócio do hotel do Trump, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser condenado à prisão. Ele é essa figura aí da extrema-direita. Ele, num desses diálogos nas redes sociais abertos que nós temos aqui, eu te dou, tem uma hora que o Musk diz o seguinte: o Alexandre de Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos? Ao que o Paulo Figueiredo... Você disse no ano que eles poderiam apreender as propriedades. Ao que o Paulo Figueiredo diz: não é necessário. Basta colocar ele na lista, que é uma lista que existe nos Estados Unidos, que eles usam muito contra a Rússia e contra a China, na lista, que aí nós podemos, de alguma forma, criar embaraços em todas as contas que ele tem em países que têm relação com os Estados Unidos. Eles estão caminhando para isso. É uma postura, quando eu falo disso, de você se agregar a uma potência estrangeira para minar o judiciário contra interesses nacionais. Você sabe que o Lula está sendo muito habilidoso aqui. Qual é o interesse nacional que está em torno do Alexandre? Tem o Alexandre e tem outros interesses. Por exemplo, agora, o Lula está tendo uma postura muito habilidosa de como lidar, altiva, mas ao mesmo tempo habilidosa. Você não tenha dúvida nenhuma de saber que Eduardo Bolsonaro é uma peça que fica o dia inteiro querendo arrumar atrito, vender a ideia de que aqui é uma ditadura, de que aqui é a Venezuela, tentando influenciar... Isso é uma traição à pátria. Influenciar o Trump. A traição à pátria é isso. Eles hoje, sinceramente, você utilizar uma potência estrangeira para tentar intimidar, interferir uma investigação, um poder independente do país, que é o Poder Judiciário. Ele está usando, ele está organizando um conjunto de retaliações de um governo... Hein? Ele está... A votação no parlamento foi toda construída por ele. Um conjunto de retaliações de um governo estrangeiro, é isso? De um governo estrangeiro contra uma autoridade de um poder independente, que é o poder judiciário do país. Pode pensar sinceramente que aqui existe uma ditadura judicial e que ela tem que ser combatida? Mas quando é que Não, eu não estou falando que eu concordo. Eles podem pensar, eles sabem que eles sempre defenderam a ditadura, Mônica. É cinismo. É cara de pau, eles sabem que não tem ditadura nenhuma aqui. Entendeu? Agora, é muito sério o que eles estão fazendo. E a ofensiva que vem aí. Essa questão internacional, e eu já entro em outras preocupações aqui. Que o Bolsonaro, sexta-feira passada, fez um vídeo no aeroporto aqui, falando de um acordo com a China, uma maluquice danada, que chegava a falar de bomba atômica e disse: já falei para a turma do Trump. Aí ele disse o seguinte: nós não vamos resolver o problema do Brasil internamente. Tem que vir ajuda de fora. O Marcos Duval, aquele senador maluco, você viu o vídeo dele, né? Sim. Intervém nos Estados Unidos, façam intervenção aqui. Agora, essa frase do Bolsonaro é muito grave. Então, nós estamos somando tudo isso aqui num processo como esse. Eu falava das Big Techs e... Não, elas estão no centro do poder americano e elas não resistem a qualquer tipo de regulação. E o Alexandre de Moraes, aliás, deu uma palestra ontem, né, na GV, que ele fala isso. A gente tem que lutar enquanto a gente consegue ter jurisdição sobre elas, porque daqui a pouco pode ser que nem isso tenha mais, que ela consiga, pelo sistema de satélite de altitude baixa, burlar as antenas, não precisa mais as antenas, você não consegue nem tirar do ar as plataformas mais. Né? Isso é uma enrascada, porque nesse sentido eu digo o seguinte: os chineses se protegeram lá atrás, porque qual é o problema? O problema não é nem fake news,
problema são os algoritmos. Quem controla os algoritmos? Você vai dizer que aquele vídeo do Nicolas é todo orgânico? Pode ser que não seja. Você pode abrir o filtro. Eu tenho um filho que está acabando o mestrado, tem feito vários vídeos sobre essa questão das Big Techs interessantes. Ele se baseia no livro, que é um livro muito interessante, que saiu agora no Brasil, foi traduzido, do Yanis Varoufakis, que foi ministro da Fazenda da Grécia. Sim, sim. E ele escreve um livro Tecnofeudalismo. Já saiu? Saiu aqui no Brasil, tradução interessantíssima. Ah, eu achei que ainda não tinha lançado. Olha o que ele diz nesse livro, o meu filho me contando. Antes da posse do Trump, ele diz, olha, só tem um jeito, Varoufakis vai lá, dos Estados Unidos competirem com a China, porque a China tem uma relação entre o setor tecnológico, econômico e político é muito forte. Seria os Estados Unidos fazerem uma aliança do Vale do Silício, de Wall Street e de Washington. O que foi a posse do Trump? Na primeira fila, a turma das Big Techs todas ali. É uma coisa que está associada ao poder norte-americano, a esse termo que parecia um termo em desuso, ao novo imperialismo americano com Trump. E qual é a preocupação? A gente sabe da quantidade de golpes na América Latina que aconteceram com apoio norte-americano. Alguns com intervenção armada, outros sem intervenção armada, apoio. Talvez eles não precisem mais de intervenção armada. A questão, você tem alguma dúvida de que em determinado momento de turbulência da história, essas Big Techs podem tentar desestabilizar um governo popular? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que já é história de que desestabilizaram em alguns lugares. Eu não tenho a menor dúvida. Que podem tentar influenciar um processo eleitoral? Dizer o seguinte, olha, o Lula não ganha, vai ser outro. Vai ser uma luta, porque todo mundo nosso, a mídia tradicional que a gente da esquerda reclamava, que às vezes era imparcial. A mídia é imparcial, a gente reclamava... Era parcial. A gente reclamava, a Rede Globo é parcial. Pelo menos dizia, vamos escutar os dois lados. Eles estão se lixando para isso. O Musk vai lá e faz o X lá, fazer campanha da extrema-direita na Alemanha. Então não existe mais modos. E como rolar isso? Então essa é a guerra. Pelo Congresso não, né? Então veja, que não vai fazer. O papel do Alexandre Moraes, eu quero aqui dizer o seguinte, eu me tornei... o Alexandre Moraes é uma figura que tem muita coragem. E vale nesse momento reconhecer, porque toda essa ameaça em cima dele, e ele está ali, sabe o papel que tem que ter. Se não houver algum tipo de regulação na eleição de 2026, nós podemos ter uma eleição sem paridade de armas. Né? Eu vou ser candidato a deputado federal de novo. O Musk vem aqui, bota um cara no seu reduto e tchau, acaba. Eles podem abrir os filtros. Quem controla esses filtros? Não, esse vídeo aqui pode rodar. O outro não, diminui. Então, é algo muito complexo. Então, se não tiver regulação, você veja que é um problema para a soberania. Eu já tenho falado de soberania. Você veja que esse tema também parecia um tema... E a gente vê agora o Alexandre Moraes, que não é um personagem de esquerda, dizendo o seguinte, olha, defendendo a soberania nacional, que o Brasil não é colônia desde 1822. Não tem nenhum projeto para isso, né? Nenhum pensamento sobre isso, pelo menos eu não vejo. Nós temos muita dificuldade de aprovar aqui no Congresso. Né? Eu acho, mas a gente tem que enfrentar esse tema aqui no Congresso. Mas eu acho que, de alguma forma, o Supremo é que vai acabar regulando isso aí. Me parece que tem um temor, porque o governo teme parecer que é um censor. Quer dizer, ou seja, o governo acaba recuando por causa das mídias sociais. O governo acaba não tendo coragem. Tem que ter, nós estamos num momento da história que tem que ter coragem. Mas o governo parece que... Não, tem que ter coragem nesse tema. A gente tem que conseguir, de alguma forma, enfrentar esse tema. Você concorda que o governo não está tendo essa coragem? Eu acho que o governo quer mexer nisso agora, está querendo mexer. A gente está vendo, está tendo... Você sabe que eu tenho visto os discursos do presidente Lula. O presidente Lula, encontrei uma vez aí recentemente, olha, está nessa linha da disputa política, de a gente fazer demarcação. Isso é uma coisa super... Mas é fundamental. Mas tem disposição? Você acha que tem? Eu acho que tem. Vai fazer? E tem que fazer uma articulação inteligente aqui. Mas vai fazer ou você acha? Vai fazer. A gente vai ter que fazer. É uma luta política, mas tem que comprar essa luta política. Volto a dizer, é uma questão hoje que é mais questão para a democracia essencial, para a soberania nacional também fundamental. Cara. Mas não pode virar uma colônia. Eles ditarem tudo aqui. Sim. Entendeu?
E você tinha falado desse embate e vocês estão apresentando pedidos de investigação da Michelle, mas isso é o quê? Para retaliar por causa da... Deixa eu te contar, eles fazem com a Janja, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É uma campanha misógina de ataques aqui diário. Eles fizeram um pacotaço aqui, o líder da oposição, que é o Zucca, apresentou um pacotaço com dezenas e dezenas de requerimentos de informação contra a Michelle Bolsonaro. Contra a Janja? Não, dezenas de representações contra a Janja. Era assim, o pacote anti-Janja, ele fez o lançamento. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos um conjunto de requerimentos, só que eles sentiram muito. Porque foram requerimentos muito sólidos em relação a Michelle. Fizemos um em relação ao programa Pátria Voluntária, que era o programa dela, você lembra? Eles ficam atacando a Janja, era o programa dela. Tem todo tipo de irregularidade detectado pelo TCU. O TCU mandou para a Casa Civil, eu fiz o requerimento para a Casa Civil. E cadê? Tem que estar lá, o professor está lá. Eles vão ter que me responder. Porque o que eles... Você sabia que o Pátria Voluntária, ele recebia dinheiro de empresas privadas para um programa oficial do governo. Ou seja, fora do orçamento, né? E gastava onde queriam. Era um programa do governo federal. Isso é um crime violento. Tem outra coisa. Nós temos um documento, tem inquérito na polícia, da rachadinha da Michelle Bolsonaro. Você sabe que o tenente-coronel Mauro Cid é que pagava as contas dela. Ela tinha um cartão da Rosemary, que era uma amiga dela, assessora de tempos antigos, e pagava as contas. Teve dinheiro de corrupção. Tem uma madeireira Cedro do Líbano, que passava dinheiro para o assessor. E tem um trecho engraçado, porque tudo isso está nos inquéritos. Eu também, em requerimento, pedi à Polícia Federal, pedi instauração do processo. Sabe o que é que dizia o tenente-coronel Cid? Tem um trecho que é muito interessante, que ele diz, ele conversando com a assessora de Michelle, diz, isso vai dar errado, isso é igual a rachadinha do Queiroz, não pode. Ao que a assessora disse, espera um pouco, eu vou falar com ela. Aí foi falar com a Michelle, aí volta. Isso tudo, WhatsApp, isso tudo foi da quebra de sigilo, daqueles atos democráticos. Aí ela volta e diz, a dona Michelle disse que tem um comprovante de pagamento de tudo. Aí o Cid diz, que burrice, não é de pagamento não, é o dinheiro que entra. Que o dinheiro que entra não entra da conta. Então, nós estamos aqui, e eu disse agora o seguinte... Mas é só para se vingar? É só para retaliar? Não, é para investigar, mas eu quero que eles falem, se eles querem dossiê de primeira-dama, vão ter dossiê de primeira-dama. Eu acho que isso aqui, esse é um terreno que eles são covardes, que eu não entraria. Isso não é um terreno que eu entraria nessa coisa. Mas eu acho que fazem uma campanha sórdia contra a Janja. Porque tentam... Eu acho, sinceramente, eu vou te contar uma coisa, Mônica. A Janja é uma coisa que me causa repugnância, isso que eu tento fazer. Porque ela, mulher do presidente, está ali, tem uma militância política, tem uma história política. Às vezes que eu presenciei e participei de conversa, ela dá a contribuição de quem está preocupado com a vida do povo. Por exemplo, a Janja foi contra esse negócio de taxar a blusinha. Quem estava certo? Ela estava certo. E o Haddad errado. Ela estava certo. E o Congresso que fez aquela mudança estava errado. Ela estava certo. A coisa que mais desgastou o governo naquele período foi esse negócio. Que, na verdade, quem estava contra mesmo era Lula e Janja. E esse Congresso aqui, na verdade, teve que ceder uma coisa do Congresso, que era 60%, reduziu para 20%. Eu não acho justo, não acho correto que eles façam esse pacotaço anti-Janja desse jeito aqui, de requerimentos. Até porque eu vou dizer o seguinte, sabe por que eu peguei esse negócio de pátria voluntária? Porque dizem, Janja... Vamos comparar a situação. Porque o que existia com a Michelle Bolsonaro era uma estrutura gigantesca. Gasto, tem pagamentos, tudo eu tenho. Pagamento, ela quando viajava, levava o maquiador dela, pagamento de gente para danado, viagens de lazer. Era toda uma estrutura. Você tem onde? Eu tenho matérias, a gente foi juntando tudo. Documentos, temos aqui. Se você quiser, a gente vai te dando. A gente tem documento tudo, e tem esses requerimentos. Então nós queremos mostrar. Eu, sinceramente, disse para eles o seguinte, vocês vêm nessa? Tá bom. Cada requerimento contra a Janja são 2 contra a Michelle. Se vocês querem fazer essa palhaçada de coisa contra a primeira-dama, tá bom. Eu acho que o caminho era na disputa mais política, mas esse povo é muito baixo. Era disputa de projeto, era disputa política. Eles fazem para tentar desestabilizar, porque querendo ou não, tá lá, o Lula e Janja convivem, entendeu? Claro. Eu considero uma campanha horrorosa essa que essa turma faz aqui no plenário.
Aqui, vou te contar, é uma turma desqualificada, de ataques baixos. Me lembra muito o que aconteceu contra a Dilma, sabia? Que a Dilma foi vítima de uma campanha muito suja naquele período contra ela, né? Você é casado com a Gleice, como é que você vai criticar o governo quando precisar criticar, como você já criticou diversas vezes? Como é que vai ser essa... Como que é essa relação de vocês, que vocês são tão militantes? Deixa eu te contar. Vocês concordam em tudo? Sempre? Não, é a mesma coisa que você está falando de Jorge Lula. A gente conversa muito. Porque a gente gosta muito de política. Então fica final de semana e conversa blá, 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 o tempo todo. Até os filmes, a gente vê filme de história, a gente gosta de ver... Que filme vocês estão vendo? Por exemplo, a economia, a gente já estava vendo vários vídeos do André Lara Rezende, que é um sujeito que eu considero muito interessante. Fica vendo as coisas todas, você conversa muito. Você sabe que ela entrou no Ministério... Que filme vocês estão vendo agora? Não, a gente vê série, a gente vê muita coisa, mas sempre são coisas... Não, pior que o último filme que a gente viu foi Ainda Estou Aqui, que foi o último que a gente viu e revimos lá. Mas o que eu digo? Agora ela entrou no Ministério, eu estou com tanta coisa tratando aqui da liderança, e ela com tanta coisa lá, por exemplo, um dia movimentado, ela com tanta coisa, e eu com tanta coisa, nessa briga do Eduardo Bolsonaro, que a gente não conseguiu nem falar um que o outro está fazendo. Eu, inclusive, arrumei uma forma de lidar com a imprensa aqui. Porque, sinceramente, a Gleice, ela tem a vida dela. Eu também tenho minha vida política. Eu fui líder estudantil há mais de 30 anos atrás. Eu fui deputado com 24 anos, há 30 anos atrás. Já fui senador, já fui prefeito, já fui tudo. Então, pelo amor de Deus, não me venham agora me chamar assim. Primeiro não. Pelo amor de Deus. É uma coisa que... Não façam isso comigo. Ela tem história dela, eu tenho minha história. Então, quando pergunta o seguinte, e lá, o que esse aí vai fazer? Eu digo, gente, eu tô com meus problemas aqui, eu sou líder, tô lutando para impedir que Eduardo Bolsonaro seja o presidente da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores. Que aqui é tanta coisa. Agora, acaba sendo uma coincidência da história, que eu fui eleito líder antes dela ser ministra de qualquer coisa, eu era líder. Eu tenho uma função aqui também de fazer o papel de articulação política. Eu acho que é uma coisa que eu estou gostando, Mônica, porque eu acho que dá para ser combativo, defender suas posições e fazer política ampla. Então eu estou com uma ótima relação e acaba, de certa forma, me ajudando aqui, tem um Guimarães ali do governo, ótima relação com o presidente Hugo Mota, que é meu conterrâneo paraibano, que eu acho que é alguém que vai surpreender como presidente da Câmara. Sou amigo do líder do PMDB, do Isnaldo, do Luizinho, que é o líder do PT, me dou muito bem com o Brito, o líder do Republicanos é o Gilberto, que é um cara muito bom, Pedro Lucas, do União Brasil, um jovem, eu disse, até teve eu disse, uma turma toda muito, muito afinada, entendeu? Nesse sentido, o governo Lula está tendo uma sorte, e a gente está aqui no meio ajudando também a construir isso. Então dá para ser combatido. Às vezes falei até de brincadeira com a Gleice. Gente, com esses líderes que estão aqui, todo o perfil da turma toda era conciliador. Todo mundo vai te ajudar. O que seria mais difícil aqui, Gleice? Só eu que não vou ficar contra você. Caiu todo mundo na gargalhada. Dessa turma aqui, o mais difícil sou eu. Eu não vou estar contra. E todo mundo caiu na gargalhada, porque é um pouco isso mesmo. Eu acho que o governo tem uma faca e queijo aqui na mão para ter paz. Eles vão estar com os problemas dele, tentando arrumar conflito com o judiciário, com o Supremo, Bolsonaro livre, julgamento deles e a gente aqui aprovando os nossos projetos com essa mensagem que eu quero te passar. 2025 é o ano da agenda do povo, tá? Cuidar da vida das pessoas. Não adianta a gente ficar dialogando com Faria Lima, é povo. Esse ano é o ano do povo, de falar para a vida real das pessoas. Esqueci de falar das emendas. Não está na hora de ter algo como um semipresidencialismo no Brasil? Quer dizer, que o parlamento se responsabilize pelas coisas que faz, já que tem o dinheiro? As emendas cresceram tanto que são quase metade das despesas discricionárias do governo. Tem ministério que sobrevive de emendas. Isso eu acho ruim, porque tem que ter projeto mais estruturante. Não é no varejo que vai fazer uma coisa dessa. Mas veja, então houve esse avanço em competências, quase como se o parlamento virasse um órgão executor.
Mas veja, tem um projeto aqui de semipresidencialismo. Eles pautaram aqui. Essa PEC é inconstitucional. Por quê? Porque houve um plebiscito no Brasil. Eu era presidente da UNE. Você está contra? Claro. Em 1993, houve um plebiscito que o presidencialismo ganhou com ampla maioria. Como é que querem mexer nisso, passando por cima de um plebiscito? Isso não existe, é inconstitucional. Mas não existe esse semipresidencialismo, só que a diferença é que tudo cai nas costas do presidente. Só que agora querem instituir de fato. Então, Essa é uma... Não. E não vai ter retorno? Não é pior, porque se a gente coloca o semipresidencialismo, sabe o que acontece? O povo brasileiro nunca mais vai eleger um presidente da República, de fato. Você trabalhar com lógica de primeiro-ministro, e eu creio que o povo brasileiro não quer isso. Não quer ser comandado aqui pelo parlamento. Foi assim que o povo foi chamado. Eu me lembro de Brizola, naquela campanha do presidencialismo, batendo firme. Até tinha uma posição, mas o PT e a gente se dividiu naquele momento. Isso foi no governo Bolsonaro e é difícil botar isso dentro da caixinha de novo. Mas perdeu também com o Banco Central. Com a autonomia do Banco Central. Você veja, o presidente entra e ele só tem condições na economia de influenciar, de definir a política fiscal. Porque a política monetária e cambial são no Banco Central. Você veja, também é outra disfunção, né? Mas a política fiscal, sendo que aqui tem gasto que ele não consegue controlar. Esse é outro problema que tem aqui. Então, é uma equação, mas a saída só não pode ser transformar isso num semipresidencialismo de fato. Eu acho que não pode, é inconstitucional a tramitação de qualquer projeto. Só para te falar a última coisa aqui, nem preciso usar, se for usar assim depois. Você veja que a gente falou muito do Banco Central nesse último período da história. Você sabe o seguinte, eu estou muito convencido que o governo Lula vai dar certo, mas a minha única preocupação é que a economia não pode desacelerar demais. O Haddad já falou que vai desacelerar. Não pode desacelerar demais. A gente está nesse momento que a gente precisa que a economia tenha fôlego. O presidente Lula disse o seguinte, eles erraram quando disseram que era 0,8, erraram quando disseram que era 1,5 e vão errar agora de novo. Então não tem essa economia desacelerar assim. Mas o ministro dele... Não, eu acho que o presidente... Está dizendo... Não, eu acho que o presidente Lula, eu acho que não quer isso. Não vai ter desacelerando. Eu acho que não vai ter. E digo mais por quê. Agora é o seguinte, que a política monetária, essa política que vai chegar a uma taxa de juros de 14,25, que foi encomendado já desde a última reunião do Roberto Campos, estava precificado naquele guindance deles, esses 2 aumentos de 1 ponto, é uma coisa impressionante. Está restringindo o crédito no país. Você sabe que nesse último trimestre, o crédito, o consumo das famílias cresceu 4,8% no ano 2024. Mas no último trimestre teve uma retração. Talvez aquela queda momentânea de popularidade tenha sido PIX, tenha sido preços dos alimentos e um pouco essa retração no consumo, certa? Porque o impacto dessa política monetária restringe o crédito. Por isso que o Lula acerta quando lança esse crédito para o trabalhador. Se eles botam a taxa Selic lá em cima e a taxa de juros está lá em cima, ele arruma uma forma de diminuir o spread, a taxa de juros. Agora, eu só queria dar um dado que você não precisa nem usar, que é o seguinte, que fala da minha revolta quando eu falo disso do Banco Central. Esse discurso todo do mercado que fazem, da questão fiscal, da gastança, é um discurso tão falso. A gente sai de 2,4 de déficit para 0,1. Sabe quanto foi? Que é o déficit que aumenta a dívida, é um déficit que junta déficit primário, que são os gastos do governo. Mas o déficit que verdadeiramente conta é o déficit nominal, que junta gasto do governo e gasto com juros. Você sabe quanto foi o déficit primário? 15 bi, no ano de 2024. Sabe quanto foi o gasto com essa taxa de juros lá em cima? 956 bi. É um escândalo. E ninguém fala da questão fiscal. Esses que estão preocupados que a dívida cresce, na hora que aumenta a taxa Selic, eles não estão preocupados. Entendeu? Então, eu falo que esse é um problema... Central, quem tá é uma pessoa indicada pelo Lula, né? Claro, eu acho o seguinte, teve aquelas duas... Qual que é a tua... Eu acho que sim, eu acho que o Galípolo é um sujeito habilidoso, porque tem uma tarefa do presidente do Banco Central, que eu acho que o Galípolo faz bem, que é a comunicação com o mercado.
o presidente do Banco Central pode acabar influenciando o mercado e vice-versa, né? Você sabe que em abril de 2024, o mercado previa taxa Selic no final desse ano, nós estamos nessa barbaridade, no final de 2024, sabe quanto? 9%. Aí eu tenho uma sequência de declarações. Aí o governo disse o seguinte, olha, a meta de 2025, em vez de ser menos 0,5, é zero. Porque todo mundo sabia, o mercado dizia que era menos 0,8, foi um ajuste. Aí o Roberto Campos Neto começa uma campanha. Aí o mercado começava a responder. Então eles tiraram aquela taxa que era para ser 9 e chegaram nesse ponto que a gente está aqui agora. Então o presidente do Banco Central é uma pessoa que tem muito poder e tem essa comunicação. Então eu acho que vai começar a surgir vozes, dizer o seguinte, opa, a gente tem que ter cuidado. No último trimestre já teve uma desaceleração, o consumo caiu um pouco. Sim. Tem um tema aqui que é crescimento também. Porque, veja, dentro das tarefas do Banco Central, tem também a tarefa do crescimento. Não é só controle, crescimento, emprego. É o que existe nos Estados Unidos. O problema é que a inflação mina o governo de uma forma dramática, né? A popularidade, como já está se mostrando. Mas você sabe, só para acabar aqui, que vocês não precisam usar aqui, da inflação, o Galípolo, como a inflação foi acima da meta, o teto era 4,5, foi 4,83. Ele teve que escrever uma carta, toda vez que sai fora, o presidente do Banco Central que sai fora da meta tem que escrever uma carta para o ministro está fazendo, explicando. Aí ele vai lá mostrando cada ponto. De 4,83, 1 e 2 foi câmbio. Do sobreaquecimento da economia, que eles acham que tem que desacelerar, sabe quanto foi? Apenas 0,4. Essa história de desacelerar a economia é que tem uma turma do mercado que quer nos derrotar. Então nós não aceitamos essa tese de desacelerar a economia. Mas coloca de novo que o seu ministro da Fazenda... Não, o Haddad, ele hoje... o responsável por essas entregas de crescimento de 3,2, 3,4. Pode ser que não seja o mesmo, mas não é desacelerar como o mercado quer. O mercado quer o país estagnado e é justamente o contrário. Algo mais? Não. Pronto.